Fala pessoal de Biosistemas, tudo bem com vocês? Pessoal, essa é a nossa última aula de Biosistemas, tá? De robótica. No caso, dentro do conteúdo de odometria. Então, vou realizar a correção das duas últimas atividades que eu passei, que é acender o LED e também a função. Vou fazer isso para o OpenRoberto, também para o eBoots. É possível que eu poste em tempos diferentes, porque estou começando a gravar essa aula agora, tá? Então é um pouco demorado. E a atividade de vocês ainda não terminei de ver todas. Assim que eu terminar, eu vou lançar no Moodle todo, todo mundo que entregou as atividades e como vai ficar a nota de vocês, ok? Então, beleza, vamos lá. Vamos para a aula de correção, então. Então, vamos lá. Na última aula, eu fiz a correção da atividade de odometria no OpenRoberto e eBoots. E aproveitei e já passei duas atividades também relacionadas à odometria para serem realizados no OpenRoberto e também no eBoots, tá? Então vamos lá, eu vou gravar aqui para o OpenRoberto essa atividade. Eu vou aproveitar aquilo que eu já tenho, tá? Que é o programa já, a primeira parte do programa já feita. Digitar aqui OpenRoberto. Vou aqui para o laboratório. Beleza. E agora, pessoal, eu vou fazer um login. Eu vou entrar. Vou colocar aqui meu login e senha, tá? E agora eu vou vir aqui em editar e vou buscar o programa que eu já tinha criado. Bom, beleza. Então vamos lá. Deixa eu diminuir um pouco. Deixa eu separar essa parte aqui. Trazer ela mais para a esquerda, tá? Então, pessoal, essa parte que está aqui é o programa que a gente fez na última aula de odometria. Então, eu vou aproveitar ele para fazer a atividade de hoje, tá? E essa aqui do lado, pessoal, é a função que eu criei, que é o segundo exercício, tá? Depois eu vou mostrar ela para vocês e vou explicar passo a passo o funcionamento dela, tudo bem? Então vamos lá. Vamos fazer então a questão do LED, tá? O LED eu tinha colocado 2 metros, depois eu fui pensar melhor, eu achei que é muito, tá? Então nessa atividade eu vou desenvolver com uma distância menor. Aqui a gente tem, vou mostrar o procedimento para vocês, tá? Eu tenho aqui o movimento para frente, velocidade de 30 centímetros, tá? E aqui é um procedimento que eu realizei para realizar a leitura, né? Esperar até o temporizador interno do EV3 ser maior do que 1000 milissegundos.
Aí ele faz a leitura da distância, pega o tempo passado no temporizador e divide por 1000. Então esse foi o procedimento desenvolvido na última aula. Para obter a velocidade, né, linear, velocidade angular e as posições x, y e também a questão do ângulo, tá? Então, a primeira atividade, que é acender um LED, tá? Após 2 metros, eu vou colocar após 75 centímetros, tudo bem? 2 metros é muita coisa, eu acho que o tapete ali não me lembro se. Eu acho que 2 metros é o comprimento total dele, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em controle, vou colocar um if C, né? Então, eu vou comparar quem? Eu vou comparar o x, né? Pegar o x, não é o dx, eu já vou mudar. Cx maior ou igual. E aí a gente coloca o valor. Pode ser 75 centímetros. Aqui no caso estou lendo em metros, né? Está sendo em metros. Então a gente vai colocar 0,75 centímetros. Vou colocar 1 metro para arredondar. 1 metro, tá? Se x maior ou igual a 1 metro, então ele vai acender um LED. Tudo bem? Então, pessoal, o que a gente vai fazer aqui? Ó? A gente tem ação, tá? A gente tem aqui cor, tá? Então tem 3 cores. Tem o cor verde, laranja e vermelho. Vamos colocar aqui para acender o vermelho, tá? Então vou colocar aqui, ó, se x maior ou igual a 1 metro, acende cor vermelha, tá? Deixa eu reiniciar a posição do meu robô. Então vamos lá. Então assim que ele andar 1 metro, ele vai acender cor vermelha. Vamos lá. Soltei ele aqui. Olha lá, acendeu o LED dele, tá? Caso a gente queira, pessoal, eu coloquei aqui na última aula para mostrar o valor de x, né? A gente pode colocar aqui a telinha do EV3 e ver o valor que x está registrando, ó, tá? Eu coloquei muito curto, né? Deixa eu melhorar esse negócio. Deixa eu colocar aqui, mostrar x e y. Vou colocar aqui para ele esperar. Esperar uns. Vou colocar aqui esperar uns 2000 milissegundos. Ok. Deixa eu fechar a tela para ele recarregar o programa. Vamos lá, puxei aqui no canto. Ótimo. Vamos lá, soltou. Deixa eu pegar agora a tela. Olha só, essa daqui é a distância que ele está registrando. Ó. 0,26. Isso acontece, os 2 segundos estão atrapalhando, né? Tá dando um bug no tempo dele. Por isso que ele não está acendendo ainda. Ó. Mas quando for maior do que 1 metro, é 0,79, 0,90, a próxima já acende. 1. Acendeu lá, ficou vermelho. Tá? É claro que esses 2 segundos aqui ele está atrapalhando a parte da odometria, né?
Está atrapalhando a parte da odometria por causa que ele fica parado nessa última linha aqui e aí ele não continua fazendo a leitura, tá? Mas só para a gente ver o valor da informação mudando e o LED acendendo, tá? Beleza. O segundo exercício, pessoal, é para fazer uma função em que o robô gire conforme o ângulo desejado. Nessa daqui me deu um pouco de trabalho, imagino que deu para vocês também, tá? Então vamos lá. Então, pessoal, aqui ó, essa daqui é a função que eu construí, tá? Então, para construir, você está vendo que ela tem essa cor verde, tá? Então, como que eu faço para construir uma função? Eu venho aqui e aperto esse número 2, tá? Quando eu apertar esse número 2, vai abrir aqui a opção de funções, ok? Então, aqui tem uma função. Aqui tem uma função qualquer, tá? Aqui, quando você quer que já retorne uma informação, ela já vem pronta nesse formato. Uma função do formato C, aí retorna aquilo que você quer que faça. Se acontecer isso, retorna isso. E também aqui é a funçãozinha que eu criei, tudo bem? Então essa função é essa grandona aqui. E aí eu posso utilizar em qualquer parte da lógica que eu quiser. Então, o objetivo da função é, se você tem que realizar um trabalho que se vai repetir muitas vezes na sua lógica, né, você pode deixar uma função pronta para que você só possa reutilizar, tá? Então, vamos lá, vamos pegar essa... Vou fazer uma demonstração só para entender, tá? Então aqui, ó, eu puxei essa minha funçãozinha para a tela. Esse faz algo que está escrito aqui é o nome da função. Então vamos falar assim que a gente quisesse, por exemplo, vou pegar o exemplo do acender o LED, né? Então eu coloco aqui o nome da função LED, né? Aqui que eu quero que faça dentro dessa função. E aí vamos supor que eu queria aquela situação de acender o LED, né? Então eu poderia jogar aqui dentro, ó, em vez de colocar várias vezes na lógica, se acontecer tal coisa, acende o LED, eu poderia colocar aqui dentro, tá? Deixa eu colocar aqui lógica. Vou mudar aqui para x. X maior ou igual a 1. É a mesma lógica que a gente acabou de desenvolver, tá? Só para a gente entender. Vou colocar 0,75, tudo bem? E aqui no então, a gente executa aquilo que a gente quer. Deixa eu pegar aqui, ação, luzes, vamos acender a cor verde, tá? Poderia colocar aqui LED verde, né? Então esse daqui vai ser o nome da função, beleza. Aqui eu criei uma função bem simples, só para a gente entender. E aí, pessoal, acontece, ó. Agora, essa funçãozinha que eu criei, vamos lá, esse daqui é meu bloco principal, tá? Tem esse iniciar aqui, ele é meu bloco principal. Então, tudo que tiver nesse bloco principal é que vai rodar. Então, vamos apagar aqui, ó, essa função que eu criei. Essa partezinha da lógica. E aí, se eu tenho essa função pronta, olha só, ela vem aqui, ó, e ela já criou aqui, ó, LED verde, tá? Ela já criou essa opção de função. Então, eu posso vir somente
no bloco de funções e puxar para o momento que eu quero que aconteça de acender o LED, tá? Então, vamos fazer um teste. Vou rodar o robozinho aqui. Quando for maior que 0,75, olha lá, acendeu o LED verde, tá? Então, assim, eu deixo criado e aí quantas vezes eu precisar usar na lógica, ela vai estar pronta ali para mim estar utilizando, tá? Além disso, pessoal, aqui, ó, quando você aperta esse sinal de mais, você adiciona variáveis locais, tá? Essas variáveis locais, elas só existem dentro da função. Então, vamos supor assim, que eu quisesse armazenar informação de x dentro dessa variável local, tá? E aí, vamos colocar o nome dessa nossa variável de... vamos deixar x2 mesmo, deixa x2. E ela vai ser o quê? Ela vai ser o quê? Ela vai ser booleano, caractere, cor, conexão, o que ela vai ser? Ela vai ser um número, tá? Então, eu vou armazenar nela uma informação numérica. E eu vou trocar esse x. Eu vou tirar o x daqui. Eu vou colocar quem? Eu vou colocar o meu x2, que é a variável local, tá? Então, eu vou trocar aqui por x2. Então, quando x2 for maior ou igual a 0,75, a cor verde vai ligar, tá? E aí, quando eu adiciono uma variável local, e eu vou utilizar na minha lógica principal, ela já vai mudar o formato dela, tá? Deixa eu apagar ela aqui, ó. Então, você percebe, ó, que ela tem aqui a variável x2 e ela está esperando que você entre com uma informação. E aí, quando eu arrasto para a tela, tá? Eu posso associar com quem? No caso, posso associar com um x. Ah, e se eu quisesse y, poderia associar com y, ângulo, tá? Então, quando esse ângulo fosse maior, o valor numérico fosse maior do que 1, ele ia acionar o LED. Vamos pegar o x aqui, ó. Então, eu coloquei o x. E aí ela vai funcionar igual estava já funcionando, tá? Olha lá, acendeu o LED. Tudo bem? Se eu colocasse Y aqui, vamos supor que eu coloque Y, tá? Y acho que vai ser meio mais difícil. Vamos colocar o ângulo. E aí vamos colocar o carrinho para fazer curva, tá? Vamos tirar aqui. Vamos colocar ação de curva. Então, quando o valor do ângulo fosse maior do que 1, ele ia acender o LED, tá? Deixa eu fechar, abrir de novo. Deixa eu ver se eu coloquei lá embaixo o ângulo. Coloquei ângulo. Olha lá, acendeu o LED verde, tá? Porque é maior do que 1. Ficou maior do que 1, ele acende o LED. Tudo bem? Então, você pode adicionar variáveis locais na tua função, para auxiliar na tua programação, tá? Então, eu só fiz uma demonstração básica de como que se cria uma função, tá? E agora eu vou explicar a função que eu criei para essa atividade, tá? Então, eu criei uma variável local. Essa variável local, pessoal, ela é onde eu vou armazenar o ângulo desejado, tá? Essa variável aqui é o ângulo desejado, tá? Que eu quero que o carrinho vire. Tudo bem?
E aí, pessoal, vocês veem aqui, ó, tem definir ângulo para, tá? Então, essa primeira linha do código, eu estou pegando um ângulo, essa informação de ângulo, eu estou entrando com um valor numérico de graus, de 0 até 360 graus, tá? E estou multiplicando por 0,147. Por quê? Porque eu reparei que quando o meu carrinho, tá? Ele faz uma volta completa, tá? Em vez de indicar 360, para ele estava dando algo próximo a 60 graus, tá? Então eu coloquei, quando estava fazendo os testes com essa função, o que eu fiz, tá? Eu peguei a minha informação de odometria, de ângulo, tá? Deixa eu ver se tem aqui. Eu peguei, o que eu fiz? Eu coloquei essa opção aqui, pessoal, tá? Essa função aqui é o mostrar texto. Ela vai mostrar no display do meu programa a informação que eu desejo. Então eu coloquei a informação do meu giroscópio, tá? E também tinha criado outra função dessa para mostrar na tela do meu no display a informação do ângulo, tá? E aí o meu ângulo ele não está somando, vamos falar assim, de forma correta, porque quando dá uma volta completa, 360 graus, o giroscópio, que é o sensor já pronto dele aqui, ele dá 360 graus, o meu ângulo estava lá em 60 graus, tá? Tava lá em torno de 60, tá? E aí eu fui fazendo alguns testes e cheguei à conclusão de que na minha programação 53,5, tá? Graus equivalia aos 360 graus, tá? E aí então qualquer posição que eu quisesse em graus, que eu digitasse, né? Vamos falar assim, que eu entrasse aqui, eu ia transformar para esse valor na escala de 0 a 53 para conseguir fazer o giro que eu quero, tá? Tentei mexer na questão da temporização, tentei, como fala? Tentei mexer na questão da temporização, pegar qual que é o tempo que o OpenRoberto está trabalhando, mas não deu muito certo, tá? Mas eu vou tentar resolver como esse problema, tá? Não agora nessa aula, mas futuramente. Eu vou tentar resolver mexendo no ΔT, tá? O ΔT do OpenRoberta eu não conheço, tá? Não conheço o OpenRoberta, mas eu posso utilizar a informação aqui dos temporizadores para que eu saiba qual foi o tempo da etapa, tá? Então eu vou tentar depois resolver esse problema tentando encontrar o ΔT para o meu sistema, tá? Mas como eu não consegui fazer isso a tempo dessa aula, eu peguei e fiz isso, tá? Eu comparei a informação do giroscópio quando ele estava dando 360 graus, tá? E também da minha velocidade, do meu ângulo, tá? O cálculo da velocidade angular, eu não estou com problema aqui, tá? O cálculo da velocidade angular. Por quê? Porque eu fiz a comparação, tá? Da taxa do giroscópio e da velocidade angular. E tá batendo a informação, tá? No caso, a minha velocidade angular ela só está dando informação em graus e a
taxa está dando em radianos. E aí, quando você joga na calculadora, converter graus para radianos, as informações batem, tá? Então, o problema não está na velocidade angular, o problema está no cálculo do ângulo, tá? Que eu vou ver depois o que está acontecendo, tudo bem? Então, isso para explicar para vocês porque tem aquele valor numérico de multiplicação, tá? Foi a constante que eu encontrei, que o ângulo que eu digito de 0 a 360 graus consegue aproximar daquilo que eu quero, tá? E aí, pessoal, essa segunda linha, aqui, ó, ela... O que eu faço? Eu estou somando o ângulo que eu tenho, tá? Com o ângulo calculado pelo meu robô. Por quê? Estou somando com o ângulo calculado, se aqui na função não está calculado ainda? Porque essa função ela vai entrar no meu código principal. No meu código principal já existe um ângulo calculado, tá? No meu código principal que está aqui do ladinho. Então, se eu colocar, por exemplo, eu quero que meu ângulo de giro, né, vamos falar assim, que eu entro com esse ângulo aqui de 30 graus, tá? Entro com 30 graus. Só que daí, se eu não faço essa soma, ele já identifica que aqui ele já rodou 30 graus. Então, o que ele faz? Então, o novo valor de ângulo vai ser o que eu quero que ele vira, mais aquilo que já tem de ângulo nele, tá? Então, por isso que eu faço essa soma nesse ponto. Depois eu uso um bloco de comparação, tá? O C, tá? Se o ângulo que eu desejo ele for maior do que Yang, ele vai fazer essa lógica que está aqui dentro. Por que isso? Porque, por exemplo, eu posso colocar, vamos falar assim, eu quero 30 graus de ângulo, tá? Então, por exemplo, eu já tinha 30 graus aqui. Então, 30 mais 30, o meu ângulo foi para 60 graus, tá? Então, o ângulo desejado, tá? O ângulo desejado, supondo que Yang já estava em 30 graus aqui, tá? E aí quando eu fiz essa soma nessa linha, foi para 60 graus. Então o ângulo desejado é 60 e eu estou em 30. Então, aqui o ângulo ele é maior do que Yang, tá? Então vai executar essa lógica aqui dentro. Agora poderia acontecer a seguinte situação, que eu desse aqui o valor do ângulo desejado menos 30 graus, que eu quero que rode para o outro lado, tá? E aí quando ele vai somar com mais 30 graus, ele vai o quê? Vai para 0 graus. E aí o que acontece? Eu tenho que o Yang está em 30, o ângulo do sistema está em 30, só que o ângulo desejado agora ele vai ser 0 graus, tá? Então pode acontecer que o ângulo seja menor. Então nesse caso estou querendo que rode para outro sentido. Então se eu vim aqui na parte de baixo da minha lógica, eu tenho aqui outra comparação, tá? Então se o ângulo desejado ele for menor do que o ângulo que eu tenho no meu sistema, aí vai executar essa lógica aqui embaixo, tá? Então vamos lá. E aí, dentro desse bloco C, eu coloquei esse bloco repita até, tá? Então repita até o quê? Até que essa condição aqui seja verdadeira, tá? Até que a condição do meu ângulo seja menor ou igual a Ang, tá? Então acontece, inicialmente, por essa linha, eu tenho que eu estou querendo 60 graus, mas eu estou aonde? Eu estou em 30 graus, não é?
Então, ele vai repetir essa lógica aqui embaixo até que esse ângulo se torne menor do que o ângulo que vai estar sendo atualizado. Nessa parte do repita, o valor do ângulo desejado, que está representado ali pela palavra ângulo, eu não vou mexer mais, ela é uma constante aqui, tá? Ela é uma constante. Quem vai estar variando vai ser a Anc. Então, quando a Anc for maior do que o ângulo desejado, ele vai sair dessa lógica de repetição. Então, eu tenho um loop. O que eu estou fazendo nesse loop? Tá? Eu coloquei esse virar à direita, tá? Velocidade 10. Por quê? Por que virar à direita? Então, vamos falar assim, eu estou querendo 60 graus, né? O ângulo desejado. E aí o meu robô vamos falar assim, eu quero 60 graus e o meu robô está em 30, tá? No OpenRoberta, o ângulo, tá? Vamos falar assim, a gente é acostumado a ver a parte de ângulo no sentido anti-horário, né? Então a gente é acostumado a ver aqui 0, depois 30, 45, 90 lá em cima e assim por diante, tá? Só que aqui no OpenRoberta, quando a gente olha para a tela, está ao contrário. Então aqui é 0, aqui é 30, aqui é 60, tá? E assim por diante. E aí, meu robô está aqui, ó, né? Minha caixinha está aqui. Então, quando eu mando ele virar à direita, tá? Ele está virando para baixo, tudo bem? E aí, a roda de cima vai para frente, a outra roda vai para trás, tá? Então, quando eu faço esse movimento, eu estou virando, eu estou girando ele, tá? E aí eu faço a leitura da minha roda direita, a leitura da roda esquerda. Vocês veem que eu ranquei velocidade linear, porque aqui não me importa, só me importa a velocidade angular, tá? E aí eu defino o ângulo que eu encontrei, tá? O que acontece? Eu peguei aqui a leitura de distância em centímetros, eu divido por 100 para transformar em metros, e depois eu divido essa informação pelo tempo passado no temporizador dividido por 1000 para dar a resposta aqui em metros por segundo, tá? Porque o temporizador está entregando em milissegundos e eu quero em segundos, metros por segundo. Aqui é a mesma coisa. E a velocidade angular eu encontro fazendo a roda esquerda menos a roda direita, tá? Dividido por 0,18. 0,18 é a distância entre o centro das rodas que eu tenho aqui, tá? Essa medida que eu tenho. Então, 0,18 metros, aqui no caso, equivale a 18 centímetros. Tá? Essa informação eu consegui aqui na configuração do robô, tudo bem? Ele traz aqui, ó, nessa parte, a informação da distância entre os centros da roda, tá? E beleza, e aí eu começo a fazer a minha... Eu começo a fazer o meu cálculo do ângulo, tá? Então esse mostrar texto aqui eu já expliquei, que eu tinha feito comparação, eu fiz tanto comparação da taxa, com a velocidade, a taxa eu comparo com a velocidade angular. Então eu tinha colocado dois mostrar texto aqui, para comparar a taxa com a velocidade angular. Nesse ponto eu não tive problema, tá, de cálculo. Mas eu tive problema aqui com o ângulo, provavelmente devido ao ΔT, que foi um problema que eu não consegui resolver. Fiz alguns testes, mas não tinha tido sucesso nos testes com ΔT. Tá? Então, aqui foi o meu problema, por isso que eu tive que colocar essa linha. Tá? E aqui na parte de baixo, pessoal,
é o repor, né? Esse repor aqui eu faço um reset da quantidade de centímetros que eu rodei com a B e com a C, tá? Lembrando o seguinte, né? Você vê aqui, ó, que eu coloquei aqui, ó, roda direita, né? Você vê que eu peguei encoder B e aqui encoder C. Como é que eu sei que o encoder B é a roda direita e o encoder C é a roda esquerda, tá? Devido à informação que tem aqui na configuração do robô. Se eu puxar aqui para baixo, tá? Ele mostra para mim qual que é o motor B e qual que é o lado que ele está instalado. Qual que é o motor C e qual que é o lado que ele está instalado. Tá? Por isso que eu sei o que é roda direita e roda esquerda. Então aquela informação roda direita e roda esquerda é o que? É a velocidade das rodas em metros por segundo que eu estou calculando. Tá? E aqui, nessa parte, eu faço o reset dessas informações porque ele vai somando centímetros. Né? Eu reseto o temporizador, reseto o giroscópio, reseto o encoder, tá? E limpo o ecrã. No caso, quando eu estava fazendo essas comparações. Tá? Então, essa lógica aqui é para virar à direita. Tá? E essa de baixo é a mesma ideia, só que virar para a esquerda. O que vai mudar essa parte de baixo da lógica, né? A segunda parte da lógica. É o lado, tá? Vai mudar o que? A minha comparação do repita até, tá? E também o sentido. E aqui dentro eu tenho que colocar toda a parte de leitura também, para saber qual que é o lado que eu estou girando, tá? E beleza, né? Então essa é a função que eu criei, o nome que eu dei para ela foi virar, tá? E vamos fazer um teste com ela, tá? Então eu vou vir aqui, ó, eu vou tirar essa função de curvar só para a gente ver quando ela atua, tá? Então eu vou colocar aqui mover para frente, tá? E aqui embaixo eu vou colocar a minha função de virar. Virar no ângulo, tá? Eu vou colocar aqui que eu quero que vire aqui no ângulo, eu coloco a minha informação numérica que eu quero. No caso, eu vou colocar aqui que eu quero que vire, vamos colocar 360 graus, tá? Vamos puxar aqui e vamos fazer a simulação. Então ele vai fazer aquele mover para frente, vai entrar no loop para fazer os 360 graus, tá? E vai continuar, tá? Então, aqui em 360 tá ok. Conforme eu vou mudando, ele não vai batendo muito bem, tá? Eu vou diminuir o ângulo aqui para vocês darem uma olhada. Olha lá, ele já deu umas escapadas. Por que ele faz isso? Por causa do meu ΔT. Né? Então, conforme o tempo da lógica que está sendo alterado, ele vai ter esses problemas de movimento. Tá? Olha lá, vamos jogar 180 agora. Dá um play. Vai virar 180, que é para voltar para trás. Então você vê que ele vai algo próximo a 180, tá? Só que ele vai desnivelando um pouco. Vou jogar 90 graus aqui. Vou resetar ele. Agora com 90. Olha lá. Ele sai um pouco fora, né? Gira algo próximo a 90 graus, tá?
Vamos colocar 270 graus aqui. Olha lá. 270 graus ele vai girar até ficar para cima, né? Beleza. Então, quanto mais próximo do 360, você vê que ele consegue ter um ângulo mais definido, né? Quanto mais longe de 360, ele acaba perdendo um pouco o foco dele, tá? Mas é isso, pessoal, tá? Então, eu tô com esse problema do Delta-T, tá? Porque eu não conheço o Delta-T do OpenRoberta e tô tentando resolver, né? Tá? Não, até o momento dessa aula que estou gravando, não consegui resolver. Tentei pegar a velocidade angular. Eu tô com algumas ideias, mas ainda não coloquei em prática, tá? Mas é isso, tá? Espero que tenham gostado, tá? No caso, espero que tenha ajudado também vocês essa questão da parte de odometria, a entender um pouco mais como funciona, tá? Pessoal, obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.